E lamentavelmente nós sabemos, e expliquei aqui na última sessão, que o prefeito entrou com um processo contra mim, contra o agente Dias, para nos proibir de estarmos em alguns lugares fiscalizando. Esqueci de citar também que ele pediu nesse processo a retirada do nosso vídeo, em que nós fomos fiscalizar um almoxerifado da prefeitura. Vejo que hoje o prefeito foi elogiado aqui quanto às suas postagens em redes sociais. Inclusive citaram aqui que não devemos ter empatia com o prefeito, mas lamentavelmente, ao contrário do que os vereadores fizeram aqui elogiando o prefeito, eu ouvi do líder do prefeito aqui na semana passada que o prefeito entrou com um processo contra mim para poder resguardar e proteger as instituições. Muitos tentam aqui responsabilizar o CPF do prefeito. Mas quando a Prefeitura da Serra, sua Procuradoria, seu corpo jurídico, faz uma solicitação de uma liminar para preservar as instituições públicas, é um ato de preservação às instituições. Esse argumento é o mesmo argumento que usaram quando prenderam Daniel Silveira, dizendo que era para preservar a democracia. Quando censuraram as redes sociais, ou quiseram censurar as redes sociais, disseram também que era para salvar a democracia. Quando prenderam centenas de brasileiros no dia 8, também disseram que era para salvar a democracia. Então esse sempre foi o argumento da esquerda. A esquerda sempre diz que te proibir de cumprir com a sua função, com o seu papel legislativo, é proteger as instituições. Essa é uma prática de quem milita em defesa das pautas progressistas, as pautas que militam contra as pautas conservadoras, ou seja, contra a liberdade de expressão. Então quando alguém entra na justiça para me proibir de cumprir com o meu papel fiscalizador, já é um crime muito grave. E quando eu vejo que essa pessoa entrou com um processo para pedir que eu retire um vídeo das minhas redes sociais, ainda é mais grave ainda. E o pior, ser defendido aqui por um vereador dessa casa. E ver dentro dessa casa, vereadores defendendo a censura, é mais uma prova de que o nosso prefeito, ele está alinhado às pautas do governo Lula, está alinhado às pautas do governo da Nicarágua, está alinhado às pautas do governo da Venezuela, enfim, de todas as ditaduras. Porque não se cala oposição censurando oposição. A oposição deve ser calada se isso acontecer com argumentos. Porque nessa casa foi falado sobre o debate livre, o debate democrático. E repito, todo governo de esquerda, todo governo ditatorial, quando ele caça os seus opositores, quando ele prende os seus opositores, quando ele censura os seus opositores, ele está dizendo que não consegue lidar com a oposição. Isso é típico de ditaduras e não é típico de democracias. Então espero que os vereadores dessa casa, sim, eles podem e têm o direito de defender o prefeito, podem e têm o direito de se posicionar favoráveis ao prefeito, mas quando vejo defendendo a censura e defendendo aqui posições antidemocráticas, aí sim, eu começo a perceber que essa casa está com um grande problema. E quero saber qual a opinião individual de cada um de vocês. E farei questão de ir nas minhas redes sociais e dizer, fulano de tal é a favor, fulano de tal é contra, fulano de tal não se posicionou. Repito, não é nada pessoal contra nenhum de vocês, mas eu quero saber qual é a vossa opinião. Porque não é possível que vereadores dessa casa continuem ou que defendam a censura. Podem não gostar da minha oposição, podem não gostar da minha pessoa, agora ser favorável à censura não é um ato democrático, é um ato antidemocrático e repito, só se vê isso em ditaduras.